Definir o que é uma criança alfabetizada é definir o futuro escolar dessa criança. Então, esse esforço que nós conduzimos, nós empenhamos, ele é um marco para a educação brasileira e um marco para as políticas educacionais, a nível nacional, que nós estamos discutindo em conjunto com os estados e municípios, à luz desse compromisso vindouro. Um estudante alfabetizado pode ser considerado como tal quando ele se apropria do princípio alfabético que organiza as relações entre sons e letras na língua portuguesa. E, de posse desse conhecimento, esse estudante é capaz de ler pequenos textos formados por períodos curtos, nos quais eles se mostram capazes também de localizar informações que estão na superfície textual. E com base também na leitura de textos que integram linguagem verbal e não verbal, são capazes de realizar inferências básicas na articulação entre essas duas semioses, né? Falando um pouco sobre a questão do analfabetismo, Ilona, porque saiu um dado do IBGE, né? Mais de 40% de crianças de 6, 7 anos não sabem ler. O que acontece? O método de alfabetização no Brasil é ruim? Primeiro, a gente não tem um compromisso, digamos assim, moral, pedagógico, de que a criança com 5, 6 anos tem que estar lendo. Tá? Nós não temos, todo mundo porque é espontâneo, cada um tem seu tempo, tarará. Isso não existe no mundo. Tá? Não existe. Não existe, assim. No mundo civilizado, que é aquele que eu estudo, né, para comparar com o Brasil, para ver onde é que a gente vai copiar alguma coisa que tenha dado certo. Então, assim, cada um tem o seu tempo, a diferença é de uma semana para outra, né? Um conseguiu aprender as vogais aqui nessa semana, o outro ainda está com dificuldade, mas é na semana seguinte que resolve o problema, né? A não ser que você tenha uma questão de limitação cerebral da criança, uma dislexia, uma coisa assim, que tem que ser muito bem diagnosticada por um super especialista, tá? Não é o caso das escolas brasileiras. Então, você não há o compromisso. Fala, gente, olha, 5, 6 anos chama a polícia se não alfabetizou, que deveria ser. A gente deveria ter essa questão, né? Ou não sabe fazer, 6 anos não sabe ainda fazer as 4 operações com números até casa de 100, por exemplo? Não, está errado. Temos um problema muito sério aqui. Né? A alfabetização, você diz conseguir ler... Ler um texto com 50 palavras por minuto. Ler e demonstrar compreensão. Se chama medida de fluência. Ler e demonstrar compreensão, um texto para o primeiro ano de 50 palavras. Porque você lê em 1 minuto, 50 palavras por minuto. É a medida de fluência. Tá? A criança tem que ler o texto, você, na prosódia, né, na forma como ela lê, você percebe que ela está lendo todas as palavras, parando na pontuação certa e compreendendo, né, pela entonação que ela usa, e você faz meia dúzia de perguntas depois e você percebe que ela entendeu o texto. Né? Isso assim, se não acontecer aos 6 anos, nós temos um problema sério.